Olá, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao Portal Pleiadiano. Eu já estava com saudade, fazia um tempo que a gente não tinha um encontro aqui, e eu gosto muito desse nosso cafofinho pleiadiano. Já tem 2 anos, mais de 2 anos, né? Desde a gente começou em fevereiro, então estamos adentrando o terceiro ano de Portal Pleiadiano, é bastante coisa. E sempre quando a gente começa, eu gosto de pedir para quem puder, quem quiser, abrir a câmera um pouquinho, quem sentir à vontade, só para a gente se olhar, se conhecer, se reconhecer, ver esse nosso círculo aqui de sementes estelares, porque uma parte, né, de ser uma semente estelar é uma sensação que muitos carregam, nem todos, mas muitos, de que a gente está sozinho ou que não tem outras pessoas para a gente falar essa língua, e é tão bonito quando a gente abre assim e vê, olha que lindo, 144 pessoas, um número sagrado, agora já está 145. Mas esse monte de gente aqui nesse propósito sagrado, nesse propósito de abrir seu coração, de receber mais da sua luz, de se conectar com as energias galácticas, então não estamos sozinhos, somos muitos. Sei que tem pessoas de vários lugares do planeta aqui, pessoas da Europa, pessoas que estão aqui no Brasil, e várias cidades, vários estados, e é muito emocionante imaginar como nós formamos uma rede cristalina, onde cada um de nós está acendendo um ponto de luz aí onde está. E isso é muito bonito. É uma honra estar aqui com vocês. E eu queria também perguntar, porque eu abri aqui eu vou passando por as telinhas, eu vi um monte de fotinho de gente nova que eu não conheço, nomes que parecem novos. Tem um monte de gente velho aqui, velho de portal, os portalers old school que estão aqui desde o começo, que eu tô vendo vocês aqui também, estão sempre comigo. Mas eu queria pedir quem quiser, quem puder, que está pela primeira vez, levanta a mãozinha, coloca lá na reação. Ou levanta a mãozinha assim na câmera para a gente ver quem tá pela primeira vez aqui nesse encontro. Bem-vindos, bem-vindas. É muito bom quando tem gente nova, sinal que o trabalho, as sementes estão se espalhando e tem gente chegando por aqui. Talvez você tenha uma sensação que caiu de paraquedas. Ninguém cai de paraquedas nesse encontro. Você veio guiado para chegar aqui. Então, bem-vindos. É muito bom ter vocês. Obrigada pela presença. E para quem não sabe, meu nome é Giovana e eu tenho um compromisso com os pleiadianos. Eu trabalho já há 17 anos com os pleiadianos, especificamente. Eu comecei esse trabalho a partir de um encontro que eu tive com 2 pleiadianos e a minha memória começou a despertar. E desde então, gradualmente, né, as memórias foram Uhum. chegando e meu trabalho foi expandindo, eu fui entendendo melhor minha missão, o que que eu estou fazendo aqui. Então, o Portal Pleiadiano veio como um chamado dos pleiadianos. Na verdade, foi lá em 2022 que eles me chamaram para trabalhar, tipo, ei, vamos lá. E eles disseram que eu tinha que abrir esse grupo online para fazer transmissões pleiadianas com atualizações energéticas. O que que são essas atualizações? Quem aqui já participa já sabe, vou falar bem rapidinho, mas essas atualizações energéticas é como a gente atualiza o tempo todo o nosso celular, o nosso computador, a gente faz atualização de todos os sistemas, né? A gente precisa fazer uma atualização do nosso sistema também, né? Então, muita energia entrando no planeta, um momento acelerado da transição planetária. A gente precisa se preparar para as ondas grandes de luz que estão entrando por vários motivos. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, tem um chamado para que, principalmente as sementes estelares, que é o meu chamado de fazer essa ativação, para que nós possamos ativar e ancorar toda essa luz que está entrando no planeta para ancorar através do sistema humano. Então, é como se cada um de nós fosse uma âncora ou um conduíte, um condutor de luz, para que essas informações de alta frequência, de decodificações de consciência multidimensional e expandida, possam atravessar e ancorar dentro do sistema humano, porque
Os pleiadianos, os seres de luz, são todos maravilhosos, eles nos ajudam muito, mas para ancorar no sistema humano precisa de humanos. E por isso que nesse momento da transição planetária tem tanto estelar ancorado, por isso que nós estamos todos aqui, né? Que viemos ou de muitas experiências estelares, ou de uma ou de algumas experiências estelares, mas nesse propósito também, né? Que é o da semente estelar, que é o de ancorar, de ser um condutor da luz para que possa ser decodificada pelo sistema humano. Então, muitas pessoas perguntam isso, mas não somos todos sementes estelares? Diferentes canais falam diferentes coisas, né? O que os pleiadianos dizem, o que eu entendo de semente estelar, pelo menos para mim, é que sim, todo mundo pode ter um aspecto, um fractal que existe em outro plano de consciência, e nesse caso pode ser uma consciência estelar, de Órion, Arcturus, das Pleiades, de outros universos, né? Pode ter essa experiência, mas não significa que esse ser, essa alma, nessa experiência humana, está como uma semente estelar, porque é um propósito, é algo específico que você vem para fazer essa decodificação de códigos da luz aqui, tá? Tem muitas sementes estelares nesse momento do planeta, mas não significa que todos são, tá? E é um chamado agora, né? Então você não estaria aqui se não fosse um chamado, se não fosse um alinhamento do seu coração para você vir fazer essa ativação, né? E talvez muitas outras que você faz e muitas outras pessoas fazendo em muitos outros lugares do mundo. E eu quero contar um pouquinho algumas coisas que são um pouco de novidade, que estão bem vivas, né? E que têm alinhamento com o trabalho que a gente vai fazer hoje. Então, a primeira coisa, antes da gente adentrar mais profundamente, eu quero convidar todo mundo a tomar uma respiração. Essa respiração que a gente usa aqui é uma respiração específica que a gente chama de respiração consciente. Ela é inalando e exalando pela boca. Vamos fazer juntos agora, é bem lento. Quando você solta, você pode soltar um som. O propósito dessa respiração é trazer fluxo de energia para dentro do corpo. Imagina que quando você inala, é como se você abrisse uma janela num dia de verão, e esse ar que entra é uma brisa suave que vem movendo energia, vem trazendo energia da vida para os cantinhos onde a energia estava parada, onde tem poeira acumulando no cantinho. Então esse ar, ele entra preenchendo o seu corpo de vida, de força vital. E quando você exala, imagina que esse ar ele está varrendo para fora essas energias que estavam paradas dentro do seu corpo. Então você vai circulando, então inalando, permitindo que o ar preencha de vida e exalando, soltando os bloqueios e as densidades, tá? Então, essa respiração vai ser importante que você tome de tempos em tempos. Por quê? Enquanto eu estou falando, eu estou transmitindo energia para vocês. Eu não estou só aqui falando qualquer coisa, eu estou canalizando e vocês estão recebendo quântums de luz através da minha fala. E muitas vezes, quando eu estou no processo, eu estou falando, eu nem sei o que eu estou falando. Às vezes eu até esqueço depois o que falou, eu tenho que assistir para ver o que eu falei, sabe? Então tem esse movimento acontecendo, tá? Quero contar para vocês sobre esse movimento que a gente vai fazer aqui agora, né? Nesse portal pleiadiano, a gente vai fazer uma ativação de códigos da luz. Ultimamente, os pleiadianos têm batido muito nessa tecla comigo, na importância dessas ativações, o que que são os códigos da luz, por que precisamos ativar, como que eles funcionam. Vou contar um pouquinho agora. Mas vou contar um pouquinho de história aqui antes, porque tá tudo conectado. Queria falar uma coisa. Ontem eu estava conversando com o meu companheiro Jesse, talvez vocês conheçam ele, ele é do Amani, e ele estava falando. Nossa, você lembra quando você começou o portal pleiadiano, como eram os símbolos? Era só uma espiral, era só uma linha com uma estrelinha, né? Quem estava aqui nesses primórdios do portal pleiadiano que eu fazia no Canva, umas linhazinhas? Ó, a Gabi tá fazendo assim, ó, tá rindo, olha lá a cara dela. Ela lembra, né, nesses primórdios. A gente começa assim, gente, a gente começa do começo. A gente começa com o que a gente tem, onde a gente está.
E agora tem umas coisas mega elaboradas chegando, uns gráficos super complexos. Ontem eu fiquei muitas horas para tentar entender o que que era que eles estavam querendo trazer. Era uma coisa um pouco mais complexa do que geralmente eu trago aqui. É um pouco, não, bem mais complexa, né? E eu falei para os pleiadianos ontem, né? Eu fiquei um bom tempo dedicada a ancorar as energias. E eu falei para eles, falei, cara, mas é, esse é um negócio aberto, é gratuito, é tudo isso mesmo. E eles falaram, é isso tudo mesmo, porque é o que pode, é abundante, é infinito, tem que ser, é o que está disponível, não dá para segurar, sabe? E é tão bonito porque os pleiadianos trabalham num nível de abundância tão profundo e eles dizem sempre tem mais, sempre tem mais. A gente não precisa segurar nada, sempre tem. E o que tem a seguir é muito maior, que você não consegue nem começar a vislumbrar nesse momento porque você não está lá ainda, sabe? E esse é o meu aprendizado constante com os pleiadianos. E me emociona porque é uma jornada de fé absoluta de saber que eu sou levada, guiada e conduzida, e todos nós somos, na verdade, por eles, de um lugar que é o que é agora, a gente não sabe o que vai ser depois, mas depois com certeza vai ser muito mais do que é agora, né? Então a gente pode soltar e confiar e se abrir para a plena potência do que é, sem esforço. E nesse momento agora, eu me sinto totalmente transformada, minha energia mudou completamente por conta do Portal 2. É um curso que eu dei, e no mês passado, não, no começo desse mês, meu Deus do céu, parece que faz muito tempo, mas não faz. No começo desse mês, e mudou completamente a minha energia, expandiu todas as minhas potencialidades infinitamente por conta das altas frequências da luz que a gente trabalhou, das energias celestiais, por conta da conexão com Sofia. Então, é claro que isso impacta todo o meu trabalho, é claro que isso impacta o portal pleiadiano que a gente vai fazer aqui hoje, né? Quero falar um pouquinho dessa energia do Portal 2, porque tem uma qualidade energética, né, que está entrando aqui. Foi quando eu comecei a receber o Portal 2, para quem não sabe, tem um curso que chama O Portal, e foi assim que os pleiadianos me convidaram a trazer o meu servir de uma forma mais intensa para o mundo, que é um curso de 5 dias, é uma iniciação de frequências de brilho. Tem vários portalers que fizeram portal aqui nesse grupo, estou vendo vocês. Oi, gente, que são terapeutas da técnica. E depois que eu abri o portal pleiadiano, comecei a dar o portal, eles falaram, ó, vai ter portal 2, hein? E eu comecei a canalizar o portal 2 mais ou menos no final do ano passado, mas mais intensamente esse ano. E no portal 2 a gente trabalha com códigos da luz. Lá no Círculo Pleiadiano, que também é um grupo online que eu tenho de um outro trabalho, a gente também está trabalhando com códigos da luz, né? Então começou a ser um chamado dos pleiadianos para fazer essa ativação. E isso bate muito na minha história pessoal, na minha jornada, que é eu comecei a ter memórias, já contei aqui em outros encontros do Portal Pleiadiano, de que eu ia para as naves quando eu era criança, desdobrada, e teve umas outras vezes que eu fui em outros contextos, e quando eu ia para as naves, eu estava recebendo códigos da luz. E esses códigos da luz que eu recebia, quando eu comecei a ter a memória das naves, eram memórias de luz. A minha mente não conseguia decodificar. Ah, eu fui lá, aquele ser falou tal coisa para mim, e aí aconteceu tal coisa. Não é assim a minha memória. A minha memória é muito multidimensional. É uma coisa que nem tenho muitas palavras para dizer. Eu sei que tinham seres, eu sei que eu recebia códigos da luz, né? E, e aí eu entendi, eles me explicaram, né, que esses códigos da luz que eu estava recebendo, naquele momento, quando eu ainda era criança, muito pequena, eles eram os códigos que em algum momento eu ia precisar trazer aqui para a Terra. E agora, o que está acontecendo? Então, muitos de nós talvez tenham essa memória também de quando era criança, de que você era desdobrado, era levado para lugares e recebia esses códigos. Muitos desses códigos a gente traz no nosso DNA. A gente tem o nosso, vamos dizer, o nosso DNA humano, que a ciência comprova, né, dos filamentos de DNA, aqueles 2 filamentos, mas a gente tem também o nosso genoma galáctico, né?
que são as qualidades que nós carregamos que estão além da expressão humana, além daquilo que a nossa mente linear consegue decodificar. São capacidades extrafísicas que não existem nesse plano, nessa realidade dimensional que a gente vive, né? Vou citar alguns exemplos que a gente consegue tocar com palavras, mas tem muito mais coisa que não dá nem para falar sobre. Mas, por exemplo, capacidades telepáticas, capacidade de viajar no tempo ou interdimensionalmente. Você já teve uma experiência onde você, numa meditação, regressou numa vida passada, por exemplo? Ou que você acessou um nível de consciência tão expandido que você sabia que não era aqui da Terra, né? Então, essas expansões que a gente tem, ou quando você está pensando muito naquela amiga, de repente aquela amiga liga para você naquele dia, né? Então, essas são algumas das capacidades que dá para nomear, fora muitas outras, né? Então, esse nosso genoma galáctico, ele vem trazendo esses códigos, né? E esses códigos, eles ficam adormecidos. E o que os pleiadianos me explicaram lindamente, eu falei, ai, que bom, obrigada, para eu entender o que aconteceu. E agora eu vou explicar para vocês, é assim, a gente tem os códigos que a gente traz no nosso DNA, isso é uma coisa, tá? A gente tem os códigos que recebemos através de iniciações ou processos energéticos ou contatos com seres de luz, que não precisam ser estelares, pode ser um anjo, pode ser Mãe Maria, enfim, as conexões que você tem. Você já teve uma experiência onde você sentiu que você estava recebendo muita luz? Você sentiu uma conexão e você estava, nossa, recebendo um bálsamo divino, um suporte, né? Então, isso é uma transmissão de energia, né? Então, através também de lugares sagrados que a gente passa com o nosso corpo físico, tipo Stonehenge, Fátima, é, hum, sei lá, vários lugares sagrados, né, que a gente tem e vai passando, né, pontos energéticos do planeta. Então, quando a gente passa por esses pontos, esses lugares, eles também estão carregados de códigos da luz, eles são vórtices energéticos, né? E por serem vórtices, muitas antigas culturas e até nós mesmos em outras vidas, passávamos por esses pontos para deixar esses códigos da luz ali, porque sabíamos que era lá que a semeadura acontecia, né? Então, quando a gente sente um chamado, mesmo que seja inconsciente, nossa, eu preciso ir para o Egito, não sei por quê, eu sinto que eu preciso ir para lá, ou eu preciso ir para o Peru, ou eu quero ir no Lago Titicaca, por que que você acha, né? Porque o seu genoma, quando a gente vem aqui para a Terra, a gente escolhe uma linhagem, quem é semente estelar, específica, que seja capaz de sustentar o padrão que você precisa chegar nessa vida. Então, a gente escolhe a nossa linhagem, né? Para poder manifestar esse DNA que a gente precisa para chegar na potência que a gente veio trazer. Só que esses códigos ficam adormecidos quando você passa por um desses lugares e tem alguns códigos plantados lá, é como uma chave que abre uma porta. Esses códigos se encontram e, ao cruzar informação, eles abrem um quanto, uma qualidade de energia. Então, é como isso: chave e a fechadura, o buraco da fechadura. Então, a gente abre essa porta energética. E o que os pleiadianos explicaram nesse momento planetário é explosão solar, muita luz entrando, porque estamos passando no cinturão de fótons agora. Quem já ouviu falar sobre o cinturão de fótons? Eu vou me colocar no PIN, peraí, porque depois, para quem assistir no YouTube, peraí, Spotlight, isso, fica melhor de assistir assim. Apesar que eu prefiro ficar olhando para a cara de vocês, né, do que olhando para minha cara. Mas depois, para quem está assistindo, é melhor, senão eu fico desse tamaninho assim no YouTube. Então, o cinturão de fótons que a gente está atravessando agora, os fótons são luz, partículas de luz, né? A gente está passando e envolve as Pleiades, envolve a Alcione, que é uma estrela, um sol pleiadiano, né? Então, quando a gente passa a Terra, né, quando ela passa por esse círculo fotônico,
do cinturão de fótons, a gente recebe uma carga de luz muito grande. Então, esses fótons vêm carregados de energias de luz, de códigos da luz. E eles fazem um pareamento com os nossos próprios fótons. Então, é quase como uma qualidade da minha luz que encontra esse fóton mais expandido, faz um casamento para que essa luz expanda dentro de mim e eu possa ancorar aqui na Terra, né? Então, esse momento, cinturão de fótons, explosão solar, onde essas energias estão vindo, esses códigos de luz estão chegando, eles entram através do nosso sistema e eles são como códigos criptografados. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu recebo, tá vindo do Sol, um monte de energia, um monte de gente pipocando, de tudo quanto é tipo de coisa, sintoma, né? Falei bastante da ressonância Schumann ao longo da minha jornada lá no Instagram, aqui nos portais pleiadianos, né? Então tem uma quantidade muito maior de energia, uma quantidade muito maior de luz no nosso planeta. A gente tem que integrar essa quantidade de luz muito grande através dos nossos corpos. O que que acontece? Imagina que você tá com uma panela no fogo e você tá aumentando esse fogo, tá aumentando a energia que tá lá. As coisas começam a pipocar, borbulhar, acelerar dentro da gente. Mas o que está acelerando? É que nem acender uma luz num porão que estava escuro. Você passa a enxergar coisas que antes você não estava vendo, não quer dizer que não estava lá. Então parece que o drama está aumentando, parece que tem um monte de coisa ruim acontecendo, de fato tem, mas a verdade é que a gente agora está vendo. Não é que não acontecia antes. A gente está vendo, a gente está olhando, está podendo enxergar a nossa própria sombra, né? E toda resistência vai causar uma dor, um desconforto. Todo desconforto é uma emoção não expressada, tá? Por quê? Porque não é da natureza humana não sentir. Tem muitas teorias aí que falam das good vibes e dos pensamentos positivos e da gratiluz. É muito legal. Mas se não é honesto, se não é íntegro, se não é o que eu estou sentindo, não adianta fazer fake news da espiritualidade. Vamos agora todo mundo fingir, mudar nossa frequência e fingir que é gratidão. Não, eu tô é com raiva. Eu tô é de saco cheio. Eu tô, sei lá, tô puta da vida porque aconteceu uma coisa horrível e tá tudo bem, né? É parte da nossa experiência humana. Então o pedido é integridade, porque a gente traga maior integridade, porque a gente sente para que essa integridade traga coerência. Por quê? Lembra que eu falei dos códigos criptografados? Vamos voltar lá, né? Os lugares onde tem incoerência energética, eu não posso sustentar essa informação. Vai colapsar o meu sistema. Tem uma proteção natural, tá? Então, às vezes, por exemplo, algumas pessoas usam medicina, tá? E às vezes, quando a pessoa usa alguma coisa, ela acessa um nível de consciência, uma qualidade que não necessariamente ela estava pronta para acessar. E aí isso cria uma série de consequências na vida dela, nas linhas de energia dessa pessoa, porque ela não sustenta. E aí faz essa incoerência, quer dizer, lá naquele espaço eu acesso essa alta frequência da luz, mas aqui na minha realidade humana tá tudo uma bagunça, tá tudo não tá funcionando, né? Então existe uma inteligência de que a gente precisa ter um nível de maturidade emocional, a gente precisa ter um nível de sustentação energética para acessar essa informação, senão eu não decodifico e não Uhum. adianta. Não adianta nada você ter informação se você não está decodificando, se você não está integrando na sua experiência humana. Porque senão causa incoerência. Todo mundo tomando uma respiração. Ah, eu estou vendo várias pessoas escrevendo no chat, mas o que eu quero dizer é, eu estou canalizando agora, eu não consigo ler. Eu posso depois ler e responder vocês, tá bom? Quando eu estou transmitindo, eu não consigo. E então, nesse momento que tem as energias entrando e que tem esses códigos da luz que ficam dentro do nosso sistema, fica que nem a árvore de Natal, tudo pendurado assim, ó. Aquelas bolinhas, os negocinhos, tudo pendurado no nosso sistema energético. Aí, quando a gente está pronto, acende uma luzinha. Quando está pronto, acende outra luzinha. Vai acendendo esses circuitos energéticos, né?
Então, essa criptografia é baseada em frequência. Quando eu chego numa frequência específica, eu consigo liberar aquele código, aquela energia, para poder ancorar através do meu sistema, tá? E o que que eles estão nos chamando agora? Existem alguns códigos da luz que são específicos para mim, existem alguns que são de grupo, né? E existem também os que a gente ativa um com o outro. Então, às vezes, eu sou uma chave para um código que você carrega, e pelo nosso encontro, isso acende. Você já teve um encontro assim com alguém? Você encontrou uma pessoa e teve uma conversa, e você saiu da conversa, tipo, uau, essa conversa abriu muito minha consciência, agora eu posso ver tal coisa, sabe? Esse encontro galáctico, assim, significa que vocês trocaram, né, esses códigos. Um foi a chave, um foi a porta, outro foi a porta, outro foi a chave. E é assim que é a magia da tecedura da vida, né? Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai trabalhar com códigos da luz. Esses códigos são como chaves que abrem portas, porque, como grupo, a gente tem uma qualidade energética para ancorar. Quando esses códigos são ancorados e adentram através do nosso sistema humano, eles podem se ancorar através de toda a rede planetária, de toda a rede cristalina planetária. Então, é um trabalho planetário também, né? E o DNA, né? Eu falei que a gente ia trabalhar com o DNA hoje, é justamente por isso, porque parte desses códigos ativam potências e potencialidades do nosso ser galáctico, porque estamos aqui numa experiência humana, temos o nosso aspecto humano, mas nós somos seres multidimensionais e temos aspectos multidimensionais, né? E, ai, mas por que que os pleiadianos estão nos ajudando? Eles são bonzinhos, eles são legais, eles são seres de luz, qual é o propósito, né? Dentro do contexto de multidimensionalidade, a gente pode entender o seguinte: a quinta dimensão não é melhor do que a terceira, nem a sétima, nem a 12ª. São planos de consciência, onde, ao permitir a plena potência da minha experiência na terceira dimensão, eu abro uma plataforma para que os meus aspectos que estão em outras dimensões possam expandir ainda mais a potência a partir daquele lugar também. Então, tem uma conexão entre as coisas, é como uma rede, tá? Imagina que a nossa malha energética é como um tricô, tá? Vou tentar mais ou menos assim, né? Tem um emaranhamento, tá bom? Imagina uma telinha, tá? Isso é a quarta dimensão. Já falei aqui em outros encontros, mas vou falar um pouquinho. Quarta dimensão, é uma telinha. O que são essas linhas de energia? Essas linhas de energia são energias arquetípicas, bases energéticas, onde eu moldei a minha realidade, minhas crenças, as formas com que eu enxergo o mundo, aspectos da minha luz, da minha consciência divina, uma telinha. Quando acontece alguma coisa na minha vida, uma emoção que eu sinto, por exemplo, faz um nó. Imagina aquela malha de tricô, de crochê, sabe quando puxa um ponto e ela faz lá num pedaço e fica tudo mais juntinho assim? Naquele ponto, imagina que a luz que está chegando da quinta dimensão, ou sei lá, eu, de qualquer dimensão que a gente recebe, ela vai atravessar essa malha aqui, da minha consciência humana, para que eu possa receber as informações da luz, né? O que acontece é que quando ela passa no nó, o que que acontece? Não passa, não passa direito. Ou ela vai passar não, corrompida. A informação passa corrompida. Porque ela não, ela passa só uns pedaços. Sabe quando você está fazendo o download de um arquivo no computador e o arquivo é corrompido? Alguma coisa atrapalhou, né? Então, essa alguma coisa que atrapalhou, o que que é? São as nossas crenças, os nossos complexos, as emoções que eu não me permiti sentir, são os emaranhados lá da quarta dimensão. Acordo com entidade, contrato, de voto de pobreza, de um monte de coisa, né? Que ficou lá amarrado. Então, esse monte de luz entrando, explosão solar e cinturão de fotos, e os pleiadianos
pá, mandando luz e os anjos e um monte de energia linda, mas a minha malha tá cheia de coisinha, né? Então, o que vai acontecendo também é isso. Esses arquivos que vão chegando corrompidos no nosso sistema, eles também têm uma consequência de incoerência, de distorção. E é importante a gente começar a trabalhar muito com as nossas emoções. Esse é o recado que eu quero dar. Não é algo que a gente vai fazer aqui especificamente no processo de hoje, mas vai trabalhar com as suas emoções, gente. Acha um espaço onde você pode processar antigas emoções presas no corpo, bloqueios e densidades, crenças, porque a gente precisa abrir esse espaço para que a luz possa chegar de uma forma mais limpa através dos nossos sistemas, tá bem? Então, nesse momento, hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar em alguns pontos específicos do nosso corpo, ativando esses códigos da luz, através dos nossos sistemas, para fazer uma ativação de um sistema sagrado, para que quando esses arquivos cheguem, apesar dessa bagunça energética que cada um de nós vive, né, para que eles tenham uma estrutura para ancorar. Então, por isso é um chamado para sementes estelares. A gente vai trabalhar com a pineal e com o terceiro olho, uma parceria pineal-terceiro olho. Vai trabalhar com o PAD, que é um portal, ponto de acesso divino e coração, também numa dupla. E vai trabalhar com o nosso centro sexual como sacro. O sacro é o osso que a gente tem lá atrás do nosso quadril, tá? Na nossa lombar. Todo mundo respirando. Muito bem. Então, eu vou começar agora a descrever o processo que a gente vai fazer. Para fazer essa descrição do processo, eu gostaria de pedir o seguinte: eu já botei lá no grupo, vou botar de novo, dizendo que aqui, se por algum motivo você não pode estar com plena presença aqui agora, vou pedir gentilmente para que você saia, está sendo gravado, depois eu mando a gravação para você, tá bom? A gente precisa de plena presença a partir do momento que a gente iniciar o processo. Eu vou começar a entrar na energia do processo agora. O que quer dizer plena presença? Você está aqui, focado no nosso encontro. Você não está aqui falando no celular, você não está aqui olhando e-mail, você não está aqui e conversando com uma outra pessoa, nem aqui dirigindo, assistindo TV, sei lá, qualquer outra coisa que você está fazendo. A única coisa que eu peço, esse encontro é aberto online, gratuito, de uma potência enorme. A única coisa que eu peço é um compromisso com cada um de nós com plena presença. Por quê? Porque isso garante que o nosso círculo se mantenha estável. Quando um lugar do nosso círculo fica meio presente, meio mole, meio solto, isso causa uma instabilidade e a gente precisa de altas frequências para fazer esse processo, tá? Também recomendo que você esteja num ambiente fechado, como um útero, assim, que nem eu estou numa sala. Por quê? Porque a gente vai também criar um campo energético para poder fazer essas ativações, para garantir uma estabilidade energética enquanto a gente faz o processo, tá bem? Todo mundo respirando. Muito bem. O que que eu vou fazer? Eu vou compartilhar a tela e eu vou mostrar para vocês os gráficos que vamos trabalhar hoje. Explicar brevemente e vamos entrar no processo, que eu falei muito. E o processo é um pouquinho, não é longo, mas ele é um processo que tem um passo a passo um pouco mais profundo. Primeiro eu vou mostrar os pontos do corpo, tá? Ponto da pineal. Fica 1 polegada, que é mais ou menos um dedo assim, ó, acima do terceiro olho. O terceiro olho tá aqui, ó, entre as sobrancelhas, tá bem? Ponto da pineal é aqui, ó, 1 polegada para cima, 2,5 cm. Mais ou menos no meio da testa, depende do tamanho da testa da pessoa, né? Minha testa é um pouco grande, então tá meio aqui mais para baixo. Esse é o ponto da pineal. Localiza aí sua pineal para você saber onde é. Muito bem. Outro ponto que a gente vai trabalhar é o PAD, que é o ponto de acesso divino, é um portal. Sabe aqui os ossinhos da sua clavícula, a saboneteira? Vai sentindo aqui seus ossinhos, você vai ver que tem uma bolsinha macia bem aqui, tá vendo? Tem um buraquinho, um bolsinho macio. Esse é o PAD, é o ponto de acesso divino, é um portal. Através desse portal, a gente recebe a nossa luz mais facilmente, a luz do ser adentra o nosso corpo, é por aqui. A gente vai trabalhar com ele. A gente também vai trabalhar no nosso coração, o cardíaco é fácil, todo mundo sabe onde é.
A gente vai trabalhar no coração numa linha mais superior, mais ou menos no meio do externo, mais ou menos no meio do peito. A gente vai trabalhar centralizado, não vai trabalhar mais para a esquerda, porque não é o coração físico, é o coração energético, tá bom? Então a gente vai trabalhar mais ou menos aqui no meio do peito, um pouquinho mais para cima, no coração superior, tá bom? Se você intuir, o meu é um pouquinho mais para baixo, tá tudo bem. Sente qual é o ponto do seu coração que está te chamando bem no centro do peito, tá? Para trabalhar na pineal, a gente usa um dedo indicador. Para trabalhar no coração, nós usamos dois dedos, dedo indicador e dedo médio juntos, assim. A gente chama de dedos das pancadinhas nas frequências de brilho. Então, você vai botar dois dedinhos, assim, no seu peito, tá? Para trabalhar no sacro, o sacro, localiza aqui o seu osso do quadril, bem no centro, mais para baixo, você tem esse osso que desce e ele acaba fazendo uma curvinha assim, que é o cóccix. Ele é lá para cima. Ele tem mais ou menos um formato de um losango, mais ou menos, o seu sacro, tá? Então, para baixo da lombar, lá quando você está indo na direção da fenda das nádegas, não é lá, é um pouco mais para cima, tá? Cerca de 3, 4 dedos acima da fenda das nádegas é o ponto que a gente vai trabalhar. Para trabalhar com o sacro, você vai usar o polegar para tocar em algum lugar na região do osso. Ai, Giovana, não consigo, não tenho mobilidade para tocar atrás, é esquisito para mim. Tudo bem, leva a sua atenção, tá? A gente também vai trabalhar com uma posição de mãos, que é a posição de mãos de triângulo, que a gente já trabalhou aqui algumas vezes. Posição de mãos de triângulo é bem simples, é um triângulo. Polegares, dedos indicadores tocando, pode conectar todos os outros dedos assim. A gente vai trabalhar com a posição de triângulo na pineal, uma posição de mãos. A gente vai trabalhar no nosso coração e a gente vai trabalhar no sacro. Lá no sacro, a mão vai virar assim, ó. Tenta fazer agora, por trás. É fácil, né? Todo mundo conseguiu fazer o triângulo nas costas? Apontando para baixo, tá? Eu tô assim, ó, lá no meu sacro. Tá? Uma mão aqui, faz o triângulo, tá bem? A gente vai usar essa posição de mãos, eu vou navegando com vocês e avisando. Agora faça a posição de mãos de triângulo. Vocês já sabem o que é. Então, a gente vai fazer uma ativação desse sistema energético para que a gente possa receber os códigos da luz aqui nesse momento de transição planetária, tá bem? Para sermos condutores dessa luz. Deixa eu compartilhar a tela agora. Peraí. Tá compartilhando? Tá, né? Tá. A gente tem alguns símbolos aqui que a gente vai trabalhar. Esse símbolo, nós vamos trabalhar com a ativação da pineal. Depois que a gente tiver trabalhado com ele, a gente vai trabalhar com esse gráfico, que é um fluxo, tá? O que os pleiadianos disseram é que esse fluxo vai fazer uma ativação através das fitas de DNA para esses códigos da luz que estamos recebendo. Vai ativar qualidades únicas para cada um de nós, tá? É um pré-acordo. Você vai ativar o que você veio ativar. Como que a gente trabalha com o fluxo? Primeiro, vindo da esquerda para a direita. A gente sempre se move nesse sentido. Você vai começar aqui, dá para ver minha seta? Dá. A gente começa aqui na esquerda, daí você vai se mover com a sua atenção devagar, primeiro todo pela direita, até chegar no fim. Quando você chegou no fim, você vai escolher uma linha vertical. Precisa ser em ordem? Não. Precisa ser primeiro o menor para depois o maior? Não. Pode começar na 12? Pode. Você vai sentir qual linha está te chamando e você vai se mover através dessa linha com a sua consciência. Vamos imaginar que você escolheu a linha 9. Não façam ainda, tá? Só estou demonstrando. Então, você vai descer conscientemente, se abrir para o símbolo que está aqui, tá? A gente vai ativar duas linhas por ativação. Aí você vai escolher uma outra que te chama. Vamos supor que é a 5. Daí você vai ativar a 5 e se abrir para a energia da ativação. E aí a gente vai ancorar o código da luz nesse espaço. Imagina que esse código, que é o da pineal, ele é uma chave para uma porta, para vários códigos que você está carregando no seu sistema, para que eles possam abrir e acender. Tá bem? Todo mundo respirando.
O processo é basicamente esse. A gente tem outros códigos, a gente tem um código para o coração e a gente tem um código para o sacro. Então, para cada um dos códigos, a gente vai ativar o código, ativar o fluxo e ancorar através do nosso sistema energético. Eu vou guiando vocês passo a passo, tá bem? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui o chat agora. Tem um monte de coisa escrita. Consegue aumentar o zoom? Não, vocês conseguem aumentar a imagem. É só você fazer assim com o dedinho, tá? Quem não conseguir ver grande não tem problema, porque é pela energia. Quem tá no celular, talvez você vai ter que girar o seu celular no sentido horizontal para você enxergar melhor, porque se ele estiver no vertical, a imagem vai mesmo ficar muito pequenininha. Mas o que é importante você saber é tudo energético. Você pode fazer até de olho fechado. Você não precisa ficar olhando para a imagem, tá bom? Porque é multidimensional. A energia tá ali, você se abre para a energia que está sendo transmitida, tá? Como é o triângulo do Cox? Assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí que eu vou ter que virar. Não dá para ver, né? É assim, ó. Você põe aqui nas costas, tá? As mãos para trás. Tá bem? Isso. Não tem ordem certa. Você pode começar, como eu falei, da 12, do 9, do 10, depois voltar para o 1, para o 2. Pode ser que você seja guiado a fazer duas vezes o mesmo, não tem problema. Confia na sua guiança, vai no fluxo e divirtam-se enquanto fazem o processo. Essa é a coisa mais importante, gente. Esse trabalho é muito sério. É um trabalho muito importante, ele está ancorado numa força muito grande, mas é muito importante que a gente faça isso de uma forma onde a gente se diverte, onde tem amor e fluidez. É para ser desse jeito, tá? Porque senão a gente entra num fluxo que não é o propósito do que a gente está criando aqui. Vocês vão ativar duas linhas por código. Eu vou guiar vocês passo a passo. A minha recomendação é: não vai na frente do que eu estou falando. Espere eu dar o comando, porque o que pode acontecer não é uma coisa ruim vai acontecer, tá? Mas o que pode acontecer é que você vai receber uma quantidade de energia muito maior do que a que foi desenhada para esse processo. E aí, para integrar, vai ser muito mais difícil. Então, eu recomendo que você espere a guiança, tá? Nós vamos ativar duas linhas por ativação. Não faça a terceira, mas não é melhor. A gente acha, não, vamos fazer tudo, vamos fazer um monte de vezes. E não é assim que funciona, tá bom? É justamente o que cada um precisa. Então, tomando uma respiração. E vamos começar, porque a gente tem muito trabalho. Isso. Muito bem. Então, para a gente começar, vou te convidar a fechar os olhos, trazer ambas mãos para o seu coração. Inalando, exalando pela boca, trazendo plena presença para o aqui e para o agora. Ancorando no seu lugar. E vai ancorando para baixo, no lugar onde você está sentado agora, com esse entendimento que você está no lugar certo, na hora certa. E que você está aqui e agora, nesse lugar do plano terreno, ativando essa luz, essa energia, essa informação, onde você precisa. Um pré-acordo, ninguém cai de paraquedas nessa ativação. E respirando e soltando e abrindo-se a esse lugar. E sentindo como se você fosse criando raízes para baixo, energéticas, que vão ancorando você para dentro da terra, como a terra vai se abrindo para receber você, a luz do seu coração. Ela vai descendo como através de raízes, fios de luz cristalinos, a luz do ser, que vão ancorando para dentro da terra e conecta você com toda a rede cristalina planetária. Conecta você com o centro da terra, onde você se conecta com o coração de Gaia. E observando como essa rede que vai descendo das suas raízes, ela forma como uma mandala de cristal. E o seu coração é o centro da mandala, brilhando em luz cristalina,
e percebendo um alinhamento entre o centro do seu coração e o centro da Terra. O coração de Gaia, de ferro e fogo, se acende, vibrando em pura luz, abrindo-se a pulsação que desperta toda a malha cristalina, permitindo o som, permitindo o movimento do corpo. Eia, e sentindo como você está ancorado, você está ancorada aqui e tem um lugar para você. E voltando com a sua consciência, com a sua presença para o seu coração, ancorando no seu coração. Ah, ao respirar no seu coração, vai permitindo que ele vá se abrindo e se revelando para você. Uma luz pura, cristalina e brilhante vai se revelando. Essa luz é a sua luz divina, a luz da sua essência, a sua centelha divina, permitindo que ela irradie e preencha todo o seu corpo, todo o seu campo com essa luz. Imaginando como se cada célula do seu corpo fosse um botão de uma flor, que se abre para receber a luz do sol, cada célula do seu corpo se abrindo para a sua luz. Ei, preenchendo dessa luz. E todo o seu campo vai sendo preenchido nessa frequência da sua luz divina. E de lá do seu coração, você também se conecta como numa rede cristalina sagrada com o seu eu superior. E mais para cima, com a energia da fonte, ativando sua divina presença eu sou, um campo de luz integrado. E através dessa qualidade, você começa o seu processo hoje. Eu vou abrir as energias do trabalho. Nós nos abrimos a grande espírito, aos seres de luz, aos anjos e aos mestres. Invocamos a presença dos pleiadianos, lemurianos, dos seres estelares alinhados aos propósitos do amor e da luz. Honramos e reconhecemos a Confederação Galáctica, o Conselho Galáctico, o Comando Estelar. Pedimos suporte das energias crísticas, de Sofia, de Gaia, das forças da natureza, dos elementos, dos elementais, dos guardiões da Terra, para que possamos dar o próximo passo na nossa direção hoje, que assim seja. E aí, com o seu microfone desligado, aí no seu espaço, você pode trazer uma intenção para esse processo de hoje. Que assim seja, para a intenção de cada um de vocês. Então, trazendo ambas mãos para o coração, respirando no seu coração, respirando no seu lugar, permitindo que seu coração comece a abrir aqui. Vai trazendo um som, vai trazendo o seu som. Permitindo uma abertura aqui do seu coração. Os pleiadianos dizem que o nosso som é a nossa assinatura galáctica. E através do nosso som, a gente imprime a frequência única do nosso ser no espaço. Não tem em nenhum lugar do mundo nada que tenha o som igual da sua voz. E você começa a trazer o seu som, trazendo um som para a abertura do seu coração. Permitindo que essa luz expanda do seu coração, preenchendo todo o seu peito. Ei, aí, coxata isha, cheia aqui, ó. E qualquer bloqueio, qualquer densidade que está em volta do seu coração, vai abrindo e vai simplesmente caindo por terra, deixando cair do seu corpo e do seu campo como velhas folhas, folhas secas. Deixa cair para baixo tudo aquilo que não está mais alinhado com o propósito do seu coração. Vai soltando para baixo. Quando você inala, inala como se fosse um vento soprando, um vento que solta essas folhas que está na hora de cair. E quando você exala, você permite que elas caiam, soltando para baixo e percebendo como a terra pega essas folhas, essas velhas energias, e ela vai levando para transformar num adubo, num novo chão para você.
mais alinhado com a nutrição que você precisa para esse momento. Isso respirando e soltando no coração. Isso. E agora, com uma mão no coração, você vai trazer o seu dedo indicador na pineal. 1 polegada acima do seu terceiro olho, tomando uma respiração na sua pineal. Rei, Ekoshata Isha. E você leva a sua atenção ao dedo indicador, o que ativa o ponto da sua pineal, permitindo uma abertura da luz aqui, quer você esteja vendo, sentindo ou percebendo, trazendo o som e o movimento do corpo como uma grande abertura de luz. A pineal é a sua antena, ela possui cristais, a gente vai trabalhar na ativação dos cristais da pineal, para que ela funcione como uma antena límpida para você receber esses códigos da luz. Tomando uma respiração, permitindo o som e movimento do corpo, velhas energias de bloqueio e densidade, começando a se mover, serem liberadas através da sua pineal, respirando e soltando. Isso mesmo. E agora você vai fazer uma ativação da sua pineal. Você vai dar 2 toquezinhos, como 2 pancadinhas bem curtas na sua pineal. Assim, 1, 2. E vai se abrir a energia da ativação. Exataí. Hey! Um espaço dimensional expandido se abre, soltando nesse espaço de abertura. É como se você adentrasse um novo campo de consciência expandido e você solta. Reia cheia ro. Exataí. Ha! Soltando nesse espaço expandido. E vai fazer mais uma ativação na sua pineal, dando 2 pancadinhas curtas e leves. 1, 2. Abrindo-se ao espaço expandido que se revela aqui, soltando. Cheia Keon, Ekoshata Isha. Abrindo-se a qualidade expandida de consciência da luz, que vai se abrindo, é como se você fosse acessando camadas expandidas da sua própria consciência. Soltando, permitindo o som, permitindo o movimento do corpo. E vai fazer mais uma ativação na pineal, 2 pancadinhas curtas, 1, 2. Abrindo-se a uma plena expansão da sua pineal, um espaço de vastidão cristalina. Ekoshata Ekeon. E a partir desse espaço expandido, você vai trazer a atenção ao terceiro olho, mantendo o dedo na pineal. Abrindo-se a uma qualidade cristalina da luz que vai sendo forjada entre o seu terceiro olho e a sua pineal. Esse espaço mais expandido, abrindo e revelando uma nova qualidade entre o terceiro olho e a pineal. Um campo de vastidão cristalina e você solta nele. Como uma unificação sagrada entre esses campos de expansão da sua consciência divina. Ekoshata Ekeon. E agora, você vai fazer a posição de mãos do triângulo na sua testa e vai se abrir para o símbolo, para o código da luz da pineal, aguardando que esse código da luz seja transmitido para dentro desse espaço que se abriu entre o terceiro olho e a pineal, um espaço de vastidão multidimensional da sua antena, soltando e se abrindo para o código da luz.
O código entra ativando qualidades cristalinas da sua pineal e terceiro olho, abrindo novos níveis de expansão da qualidade cristalina desse espaço sagrado, soltando Rei Axé Arro, ha! Qualidades multidimensionais sendo reveladas, abrindo nesse espaço um espaço de vastidão cristalina, através do qual você pode receber os códigos da luz para serem decodificados através da sua antena. Ekoshata Ekeon. Quando sentir que está completo, você vai voltar com o indicador na posição da pineal, desfazendo a posição de mãos de triângulo, e vai manter o ponto da pineal aberto, segurando com o seu indicador. Então agora você vai olhar, ainda segurando a pineal, para o fluxo e vai se mover da esquerda para a direita através das linhas horizontais, movendo-se através da fluidez aqui. Ekoshata Ekeon, soltando até chegar nas linhas no final e abrindo seu espaço de vastidão que se revela aqui. Uma qualidade ainda mais expandida de consciência. Você pode soltar. E aqui, ainda segurando a sua pineal, você vai escolher uma das linhas verticais. Primeiro qualquer uma delas, a que chama você agora. E você vai começar a descer muito devagar com a sua consciência através dessa linha. Abrindo-se a ativação da luz, até chegar embaixo e abrindo-se ao espaço de vastidão que se revela. Ekoshata Ekeon. E vai trazer sua atenção de volta para sua pineal, permitindo uma abertura da luz aqui, ainda mais expandida. E vai ativar novamente sua pineal, dando 2 pancadinhas curtas. 1, 2. O que ancora esse espaço de vastidão, nessa estrutura cristalina que está se ancorando aqui. Cheia Keon, permitindo o som e movimento do corpo. E agora você vai escolher uma próxima linha, sem se importar com a ordem, pode até ser a mesma, seguindo sua guiança. E vai descer devagar e conscientemente. Quando você chega na ponta, abrindo-se a fluidez e a expansão aqui, mais expandido, você solta ainda mais. E vai ativar sua pineal com 2 pancadinhas curtas. 1, 2. Ancorando esse espaço de realidade expandida através da estrutura cristalina, que começa a se ancorar entre a pineal e o terceiro olho. Um espaço de vastidão sagrada, como um container cristalino de luz. Koshata Isha. E agora você vai voltar com a posição de mãos de triângulo, vai conectar na sua testa e vai aguardar o ancoramento desse código da luz, que é como uma chave que abre uma porta, abrindo e ativando esse espaço sagrado entre a sua pineal e o terceiro olho. Ativando os cristais da sua pineal, ativando códigos da luz que estão prontos para serem ativados agora, brilhando, iluminando, acendendo padrões sagrados de ressonância com o seu eu superior, com os seus aspectos multidimensionais e celestiais, soltando aqui.
Quando sentir que está completo, vai sustentar a sua pineal com o dedo indicador, aguardando o pleno ancoramento dessa abertura. E vai trazer os dedos das pancadinhas, que é o dedo indicador e o dedo médio, para tocar em algum ponto na linha do seu cardíaco, bem no centro do peito. Respirando aqui. Trazendo presença agora para o ponto do coração, respirando e soltando no coração. Aguardando uma abertura, uma conexão entre a pineal e o coração, como se esse fluxo de luz expandida começasse a descer, abrindo o ponto do coração, respirando e soltando, permitindo o som e movimento do corpo. Quando sentir que está conectado, você pode abaixar a mão da pineal, vai manter os dedos das pancadinhas no coração. E pode abaixar a outra mão. Uma leve pressão para dentro aqui no peito, aguardando uma abertura do seu próprio corpo para fazer esse trabalho. E você vai ativar o ponto do coração dando 2 pancadinhas curtas. 1, 2. Abrindo-se ao espaço que se revela no seu coração. Um espaço expandido de luz. Vai trazer a outra mão, vai tocar no ponto de acesso divino, no seu PAD. Aquele portal na bolsa macia entre as clavículas, respirando no PAD. Abrindo-se a um fluxo de luz que começa a se revelar, como uma cachoeira de luz cristalina, começa a adentrar através do seu PAD, banhando o seu coração, abrindo um espaço de fluidez cristalina, uma comunhão entre o PAD e o coração, soltando, Ekoshataisha, cheia keo, percebendo como quando essa cachoeira cristalina entra, ela vai dissolvendo antigos bloqueios e resistências do seu coração, energias de mágoa e ressentimento, velhos aprisionamentos, armadilhas, armaduras em volta do seu coração, que vem te limitando de receber e expressar amor, a se entregar para o fluxo do amor. Vai soltando. Ekoshataisha. Se vier alguma emoção, deixa vir o som. Agora é hora de soltar. Soltando. Ekoshata sheyaho. Simplesmente soltando e permitindo uma abertura, como um rio de luz através do seu coração. E você solta velhas amarras de limitação, com medo de ser ferido, com medo de trazer sua autenticidade, a sua plena potência. Você solta nesse rio cristalino. Ekoshataisha. Lugares de abandono, lugares escuros, onde você esqueceu de si mesmo, começam a ser preenchidos com essa luz cristalina, que vai adentrando e iluminando o seu coração. Como um vórtice de luz sagrado. E você ativa novamente o seu coração com 2 pancadinhas curtas. 1, 2. Pura luz divina, a sua luz divina, revelando esse espaço de fluidez que você é, que você sempre foi. Soltando nesse espaço. E abrindo-se ao PAD, ponto de acesso divino, de mais uma cachoeira de luz, que vem do seu eu superior, que vem da fonte, dos reinos celestiais. Começa a trazer códigos cristalinos da luz para o seu despertar. Como um rio de luz, uma cachoeira, esse fluxo vai abrindo e empurrando velhos bloqueios e densidades,
revelando a pureza cristalina do seu coração, soltando, permitindo o som, permitindo o movimento do corpo. Pode ser que você tenha que tossir, pode ser que você tenha que cuspir. Tem muita densidade sendo liberada da garganta e do coração. Ha! Muitas coisas que você engoliu, que você vem escondendo da sua autenticidade, sendo liberadas agora. Ekoshata isha. Ha! Sheia ho. Ekoshata iachaneia teia. Iachaneia teia ekeon. Soltando. Ha! Isso mesmo. E mais uma ativação no coração, 2 pancadinhas curtas. 1, 2. Abrindo-se a vastidão multidimensional do seu coração. O seu brilho. E levando atenção ao PAD. Abrindo-se a mais uma cachoeira de luz que adentra, carregada de luz e energia. Preenchendo seu coração com a sua luz divina. Acendendo a sua chama sagrada de criação dentro do seu coração. Abrindo-se a uma assinatura de luz celestial que preenche o seu peito, ativando códigos celestiais no seu coração sagrado, e o seu coração se torna como uma grande plataforma cristalina, multidimensional, onde você recebe e ancora esses códigos da luz no seu corpo. Agora você vai fazer a posição de mãos do triângulo e vai trazer no centro do seu peito. O ponto que você ativou deve estar no centro desse triângulo. E você vai olhar para o código da luz do coração. Pode olhar de olhos abertos ou fechados, não importa, e aguarde que ele seja transmitido para dentro do espaço sagrado do seu coração, ativando estruturas da luz, aspectos celestiais e estelares do seu brilho. Uma fluidez começa a se mover, ampliando esse espaço, permitindo o som, permitindo o movimento do corpo, abrindo-se a transmissão da luz aqui. Esse código é uma chave que abre uma porta para um aspecto multidimensional do seu coração. E você solta. Através do espaço multidimensional do seu coração, você acessa planos de consciência expandidos, onde você pode acessar a sua família de origem, aspectos celestiais e galácticos da sua existência, simplesmente soltando e se abrindo essas conexões, como trilhas de consciência que vão se formando através de uma rede sagrada, cristalina de luz no seu sistema. Quando sentir que o código foi plenamente ancorado, você vai sustentar o ponto do coração com os dedos das pancadinhas. Então, vamos nos mover através do fluxo, de novo, da mesma forma, começando da esquerda para a direita, nas linhas horizontais, com presença no coração. Como se é o seu coração que te move através desse fluxo. Até chegar na ponta e abrindo-se a expansão. Um espaço dimensional de realidade expandida onde você solta. Você é conduzido a uma nova qualidade aqui. Soltando. Sheia ho. Abrindo-se a fluidez do seu coração. E o quanto o seu coração expande nesse lugar.
Então você vai escolher novamente uma linha, não importa se é a mesma ou uma nova, nem a ordem. Uma linha que te chama, uma linha vertical, e vai se mover para baixo, devagar e conscientemente, sustentando no coração. Ativando aspectos do seu genoma divino. Chegando na ponta da linha, abrindo-se ao espaço que se revela aqui. Uma grande expansão de luz e consciência, e você solta. E vai ancorar essa qualidade no seu coração, dando 2 pancadinhas curtas. 1, 2. Percebendo como a qualidade expandida ancora. Ei, tomando uma respiração, soltando, permitindo o som, permitindo o movimento do corpo. Exataí. Ha! Soltando. E agora você vai escolher mais uma linha, uma próxima linha. A que está te chamando agora. E vai se mover através dela. Para baixo, uma linha vertical. Ativando o seu genoma, aspectos, filamentos do seu DNA sagrado. E você é movido para baixo, abrindo-se ao espaço, expandido. É como se através de cada uma dessas linhas, você se reconecta com aspectos multidimensionais da sua consciência. Recriando sua tecedura galáctica celestial. Soltando aqui. E ativando no coração com 2 pancadinhas. 1, 2. Ancorando essa qualidade sagrada através do seu coração. Exataí. Cheia. Ekeon. Ekeon. Então você vai voltar com a posição de triângulos no peito. E vai se abrir ao código da luz do coração, aguardando um pleno ancoramento desse código. Através desse espaço que se abriu no seu coração, um espaço multidimensional sagrado, expandido, o centro de uma tecedura, onde o seu ser se conecta com aspectos multidimensionais e celestiais, permitindo pleno ancoramento desse símbolo que é como uma chave e que abre plenamente esse espaço do seu coração. Ativando códigos da luz do seu sistema. Reia, todos os códigos que estão prontos para serem ativados. Ekoshata Isha. Brilhando, acendendo e expandindo através do seu coração. Cheia Keon. Quando sentir que está completo, vai sustentar o coração com os dedos das pancadinhas e vai trazer o polegar para tocar no seu sacro da outra mão. Se você conseguir alcançar. Se for desconfortável, você só leva a sua atenção para o seu sacro. Uma leve pressão para dentro do sacro. Aguarde uma conexão entre o coração e o sacro. O fluxo de luz vai descendo, que estava lá na pineal, vai descendo através do pade, do coração, chegando no seu sacro, abrindo uma abertura de fluidez cristalina, aqui, soltando, permitindo o som, velhas densidades, velhos bloqueios vão caindo por terra. Cheia Rou, o seu centro de poder, a sua voz, a sua autenticidade, a sua conexão com Gaia, sendo ancorada nesse fluxo da luz. Quando sentir que está conectado, você vai abaixar a mão do coração, vai manter a mão que está no sacro. Tomando uma respiração ali no sacro, com uma leve pressão para dentro, você guarda uma abertura desse ponto. O nosso sacro tem uma conexão direta com o coronário de Gaia.
Cheia, Ho. E você vai ativar o seu sacro dando 2 pancadinhas com o polegar. É 2 toquezinhos leves. 1, 2. Abrindo-se a qualidade expandida que se revela aqui. Uma qualidade de ancoramento multidimensional. Hey! Uma qualidade cristalina, uma lembrança sagrada dos seus aspectos cristalinos, lemurianos, estelares, celestiais, ancorando com a consciência expandida de Gaia, que se abre e revela para você. Cheia, Keon. E com a outra mão você vai tocar na frente do corpo, no seu centro sexual, mais ou menos 2, 3 dedos, embaixo do umbigo, na sua barriga, e abrindo-se a conexão entre o seu sacro e o centro sexual. E conforme essa energia cristalina vai abrindo no sacro, velhas energias de distorção no seu centro sexual vão se abrindo, iluminando, como uma grande onda de luz, adentrando e soltando. Velhas camadas de distorção. Uma fluidez cristalina vai preenchendo esse espaço da sua pureza de criação. Cheia, Keon. Ekoshataisha. Soltando. Velhas limitações, velhos bloqueios da sua expressão da energia da vida. Vão simplesmente soltando e caindo por terra. Soltando e abrindo-se essa consciência cristalina expandida, te convidando a ancorar na terra. Exatai. Velhas distorções sobre o que é estar na terra, sobre o peso de muitas vidas, sobre o drama, antigos votos de escassez, de limitação. Simplesmente soltando e deixando cair por terra. E vai ativar novamente o seu sacro com 2 pancadinhas curtas. 1, 2. Abrindo-se a expansão cristalina da luz. É como se o seu sacro se transforma num vórtice de luz cristalina, pura consciência expandida, parte da consciência divina que você carrega no seu corpo, acendendo a consciência de Deus, deusa, dentro do seu corpo, numa comunhão sagrada entre o divino e o humano. E o seu sacro se conectando profundamente com o centro da Terra. O centro de ferro e fogo que transmite para o seu sacro, abrindo-se essa transmissão de luz de Gaia, que ancora você. Uma energia de pulsação, preenchendo o seu sacro e todo o seu centro sexual. Trazendo nutrição e força da vida. E deixando cair por terra velhas amarras, velhos aprisionamentos, votos, antigas decisões de castração, de celibato, de guardar sua energia criativa, porque talvez você ia ser demais, deixando a expansão da sua energia de criação acontecer dentro desse fluxo cristalino, abrindo um espaço cristalino. E mais uma vez ativa o sacro. 1, 2. Com pancadinhas. Puro fluxo de luz cristalina. E agora você vai fazer a posição de mãos do triângulo invertido no seu sacro. E vai olhar para o código, que é como uma chave que abre. Uma qualidade cristalina da luz no sacro, respirando aqui, aguardando a transmissão. Como uma chave, esse código da luz abre a potência cristalina do seu sacro, pura consciência. Quando sentir que está completo, vai segurar com o dedo polegar, desfazendo a posição de mãos, e vai se mover através do fluxo da esquerda para a direita,
abrindo-se ao espaço expandido, soltando, como se você fosse conduzido num rio de luz. E você solta na pura expansão dessa luz, se deixando ser levado sem esforço, sem limitação, simplesmente sendo, deixando que esse fluxo te leve onde você precisa ir. Então você vai escolher mais uma linha para trabalhar na vertical e vai se mover através dela com a sua consciência. Devagar, abrindo-se ao espaço, expandido, ativando uma qualidade cristalina do seu genoma divino. Reia. Cochata Isha. Cheia aqui, ó. E vai ancorar no seu sacro, dando 2 pancadinhas curtas ali. 1, 2. Percebendo como seu sacro se preenche de luz cristalina divina. Como uma grande flor cristalina se revelando na sua base. E vai escolher mais uma linha na vertical, não importa o número, e vai se mover de cima para baixo. Até chegar no espaço expandido. Rei. Ativando mais um aspecto dessa qualidade cristalina no seu sacro. E vai ativar o sacro com 2 pancadinhas curtas. 1, 2. Vai fazer a posição de mãos do triângulo atrás, no sacro, apontando para baixo. E vai olhar para o código, que é como uma chave, que abre a plena potência cristalina do seu sacro, ativando todo o seu sistema sagrado. Pineal, coração e sacro funcionando num sistema como um condutor de luz. E de lá do seu sacro, aqueles filamentos de luz, da sua luz cristalina, vão expandindo para baixo, conectando através de toda a rede cristalina planetária. Conforme todos nós fazemos isso, nossos códigos individuais da luz se acendem e juntos acendemos códigos da luz através da rede cristalina planetária. Grandes cristais mestres intraterrenos sendo ativados nesses códigos de luz divina, liberando energia e informação sagrada através da consciência planetária, soltando aqui. Toda a Terra sendo preenchida de luz, como uma grande onda de luz é liberada a partir do núcleo da Terra, irradiando para fora e além. Cochata Isha. Que assim seja. Então você vai trazer ambas mãos para o seu coração e ancorar toda essa energia dessa ativação para baixo no seu lugar. Vendo, sentindo ou percebendo como está a qualidade da sua energia e desse sistema que foi ativado dentro de você. De fluxo cristalino, onde você se conecta com seus aspectos celestiais e galácticos e com o centro da Terra de uma nova forma, como um condutor de luz cristalina. Todos os seus sistemas funcionando em comunhão divina. Chata aí, que assim seja. Você vai ancorando para baixo, voltando gentilmente, tomando o tempo que você precisa.
Se você quiser, pode beber um pouquinho de água. E eu quero abrir o círculo para palavras de ancoramento e integração. Pode escrever no chat ou abrir o microfone para trazer. Reconexão. Família, Família, Harmonia. Presença. família, Força. Lugar. Unidade. Verticalização, Limpeza, Integração. autenticidade, Educação. Presença, Compaixão. intensidade, transformação, tá? emoção, abertura para a luz, autenticidade, Audiência! Integração. amor, Liberação. imunidade, esperança, Serenidade, Pura. força de Pura! vontade, Pura. liberação, Amor. Integração. amor, paz, Amor. integração, amor, Entrega, amor, muito amor. entrega, manifestação, liberação, iluminação, verdade, Conexão. Abertura. fluidez, nave. conexão, Conexão. Amor, conexão, unção, Integração. vida, entusiasmo, verticalização e unidade. gratidão, gratidão, Amor. conexão, Elevação da terra. prosperidade, Desconexão. Luz marrom. Conexão. Próximo nível. Desconexão. abundância, Transformação. esperança, Prosperidade. cura, alegria, Prosperidade. amor e gratidão, prosperidade, Amor. abundância, Paz. Amor, gratidão, paz. abundância, que assim Esperança. seja, para as E palavras de maior. cada um de vocês. Vou convidar todo mundo. equilíbrio, Medo. Gratidão, Vou pedir um minutinho. Libertação. Vou pedir um Desapego. minutinho para todo mundo agora. Quero convidar todo mundo a tomar uma respiração e integrar todas essas palavras. Desliga o microfone, por gentileza, quem abriu, para não interferir aqui no nosso campo. Eu me mutei sem querer, desculpa, gente. Foi muita emoção. Ia falar que o que eu estava dizendo é para todo mundo tomar uma respiração e deixar todas essas palavras ancorarem no seu coração. Todas essas palavras de integração, de luz e de amor, de comunhão que criamos aqui juntos, co-criamos em comunhão. Esse é o pedido dos pleiadianos há muito tempo, sobre comunhão. E comunhão é isso. É esse compromisso de servir, mas servir em comunidade, né? Estarmos aqui juntos, todo mundo recebendo, mas também como quando a gente se reúne é poderoso, né? Então, quase 250 pessoas numa comunhão sagrada para fazer um trabalho lindo de luz, de ascensão mesmo. Eu quero honrar e celebrar a presença de vocês, agradecer muito pela confiança. Eu sei que o trabalho que eu faço ele é muito fora da curva, e eu agradeço vocês pela confiança e pela entrega no trabalho. E eu tô sentindo muita luz, assim, como se tem uma grande festa pelo trabalho que foi feito hoje. Foi muito importante essa ativação que a gente fez. Vai entrar no YouTube esse vídeo, vocês podem refazer e encaminhem para outras pessoas. A gente precisa ativar isso agora. Eu sei que eu tenho um compromisso com o horário, eu peço desculpas, eu vou estender talvez 2 minutos, porque eu preciso passar alguns recados importantes. O primeiro recado é: seja gentil com você hoje. Vocês fizeram um trabalho muito grande, pode parecer que foi simples, mas foi bastante coisa no nível energético. Pode ser que vocês tenham grandes mudanças a nível celular. Bebam muita água, mas muita mesmo, tipo 3, 4 litros de água. A água mais pura que você puder conseguir, melhor, para integrar tudo isso através dos seus sistemas. Seja gentil com você,
Tenta fazer uma alimentação gentil, não come nada muito maluco, industrializado, cheio de químico. Tenta fazer uma alimentação um pouco mais natural nos próximos dias, se você puder, tá? O quanto for possível para você, mais perto da natureza. Isso vai ajudar na integração. Pode ser que tenha muita liberação nos próximos dias de densidade. Se tiver, tá tudo bem. Estamos sendo sustentados enquanto fazemos esse processo, tá bem? Esse é o recado que eu quero dar. Eu tô disponível, eu tenho meu contato lá no grupo, pode me mandar mensagem no individual, eu respondo todo mundo. E eu queria, antes da gente encerrar as energias, vou pedir para ninguém sair antes de eu encerrar, vou já encerrar as energias. Eu quero dar um recadinho, que tem alguns outros trabalhos que eu faço, mas especialmente o portal que eu falei aqui, que é um trabalho mesmo lindo, que transforma completamente a vida das pessoas. Tem vários portalers aqui que podem testemunhar isso, se vocês quiserem escrever no grupo, o quanto esse curso foi importante para vocês. Tem o Portal 2, né, que foi mais lindo ainda. Então, quem sentir de vir para o portal, quiser saber sobre ele, são 5 dias fazendo processos como esse que a gente fez aqui em 1 hora. A gente passa 5 dias inteiros juntos fazendo ativação, é muito poderoso. A próxima turma é em agosto. E no dia 31, agora, no próximo sábado, a gente vai ter um próximo encontro que eu vou fazer o lançamento do portal. Vou falar tudo sobre o portal, tá bom? Para vocês, e vou explicar como que ele funciona, o que a gente vai fazer. Então, quem quiser, eu vou botar o linkzinho para o outro grupo lá para quem sentir de vir, tá bem? Eu tô vendo que tem mensagens aqui no grupo, eu vou encerrar as energias para quem quiser sair e conversar com as pessoas que têm dúvidas ou precisam partilhar alguma coisa, tá bem? Então, eu vou encerrar as energias tomando uma respiração, ancorando no seu coração. Agradecendo o espírito, os seres de luz, os anjos, os mestres, os pleiadianos, as forças da natureza, honrando o nome de Kushini Dei, tudo que ela é e tudo que ela trouxe, para que esse trabalho possa ser feito aqui hoje, honrando todos que vieram antes, abrindo o caminho, para que a gente possa ancorar esse trabalho aqui na Terra. Eu quero honrar e agradecer cada um de vocês e tudo aquilo que vocês são nesse momento. Gratidão. Então, quem sentir de ir, pode ir. Eu vou